paz, irmãos. Louvado seja Deus. Vamos orar nesse instante mais uma vez, pedindo que o Senhor fale conosco. Senhor, muito obrigado por essa noite, muito obrigado por cada momento desse culto. E nós te pedimos, Senhor Deus, que a Tua palavra que vai ser lida possa encontrar a morada em nossos corações, para que nunca nos desviemos dos Teus caminhos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós vivemos uma sociedade, mesmo dentro dos evangélicos, no qual nós temos visto muitas denominações que têm muitos gurus, muitos profetas, pessoas que revelam segredos, mistérios, que falam aquilo que você busca como uma resposta, como se fosse uma resposta de Deus. Eu me lembro quando eu era adolescente, recém-convertido, ainda nem namorava com a Amanda ainda, eu acho que eu tinha 17 anos, ou 18 no máximo, e eu tinha uma menina que eu estava apaixonado por ela. E aí eu falei com ela, disse que queria namorar com ela, e ela disse que precisava confirmar de Deus se era. E ela ia para um culto, tinha um culto que ela ia, e que nesse culto era ali na Várzea. Inclusive, depois eu descobri quem era o pastor. O pastor era um amigo meu antigo, que foi inclusive professor de natação lá do Agnes, e eu conheci ele de muita longa data, e era ele, o pastor lá. E lá nesse culto, Deus revelava. Deus dizia o que era para ela fazer. Então, e aí eu ficava assim, aí passava uma semana, e aí, fosse no culto? Eu disse, não, fui ainda não. Eu disse, poxa, vai logo, pô, né? Eu só vai logo lá para Deus falar contigo, né? Para Deus te revelar, né? Essa revelação que vinha do céu, para dizer se era ou não era para ela namorar comigo, né? Veja, interessante é que a mãe dela presbiteriana, ela presbiteriana, eu estava na igreja, já estava frequentando a Madalena, mas ainda muito incipiente, sem conhecimento ainda. E nós acabamos, irmãos, caindo nesses discursos, desses profetas, desses homens que revelam, que recebem uma mensagem do céu, que tem uma revelação especial de Deus, para dizer respostas triviais do dia a dia, se é ou não é para fazer, se é ou não é para isso, aquilo outro. Sabe, irmãos, até para essas coisas a palavra de Deus é suficiente, porque ela nos dá as instruções daquilo que nós devemos buscar no homem ou numa mulher. Então, nós não precisamos de uma resposta se aquela pessoa é a pessoa que Deus quer para a minha vida, porque Deus também nos dá a liberdade de escolha. Nós temos essa liberdade de escolher, de acordo com a palavra de Deus, de acordo com aquilo que Deus nos mostra para um homem ou para uma mulher, na qual você vai escolher. E não precisa de ninguém revelando do céu algo para você. Que a Bíblia, ela é suficiente. Sabe, irmãos, não falta gente hoje em dia buscando essas coisas, e não faltam, então, pessoas que querem dar às outras essas coisas. E se dizem, então, aqueles que revelam os segredos, aquilo que está em oculto. Lá em Colossenses, como nós estamos estudando, vamos abrir Colossenses 2, a partir do versículo 16. Nós vamos ler de 16 a 19. Colossenses 2, de 16 a 19. Diz assim: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida ou bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum, na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado, por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede
de Deus. Sabe, irmãos, nesse texto que nós estamos lendo, Paulo está ainda falando daquelas heresias e tentando combater aquelas heresias que estava correndo solta na igreja de Colossos. Os crentes, eles estavam perdendo a sua liberdade. Em Cristo nós temos liberdade. Estamos livres do jugo, do peso da lei. Mas a lei estava voltando para a igreja. E as pessoas dizem assim, olha, vocês querem ser salvos? Você precisa crer em Jesus. Mas não é suficiente. Você também precisa cumprir a lei de Deus, que ele colocou em Moisés, no Antigo Testamento. Não deixe de seguir a lei. É fundamental. Fundamental. Então, baseado nessa situação que os crentes estavam com dificuldade de entender, porque eles tinham recebido um evangelho, agora estavam acrescentando novas informações a esse evangelho, novos hábitos, novas práticas que eles agora estavam sendo obrigados a praticar. Então, Paulo vai então ensinar para esses crentes algumas heresias que eles não poderiam cair nelas de jeito nenhum. E é isso que eu quero então trazer para vocês, o ensinamento de Paulo. Heresias que não podemos cair. E não pensem que essas heresias não estão, hoje em dia, sendo semeadas e plantadas. E têm sucumbido e derrubado muitos que estão fracos doutrinariamente, fracos espiritualmente. Então, essas heresias que nós não podemos cair, a primeira heresia é: há comidas e bebidas que são proibidas por Deus. Olha, irmão, não coma determinada coisa porque Deus proibiu. Não é uma comida dos santos, não é uma comida daqueles que são crentes. Essa comida é para os ímpios. Tem alguma doutrina que assim ensina nos dias de hoje? Tem. Os adventistas. Os adventistas, você não pode comer carne. Eu estava até escutando, esses últimos dias eu tenho estudado bastante sobre as seitas, né? Os adventistas, os mormons, os testemunhas de Jeová, e aprendido alguma coisa sobre eles que é muito interessante. Uma pergunta que fizeram lá para um pastor adventista é: pastor, é pecado comer carne? Houve uma revelação, irmãos, de uma mulher chamada Ellen White, que ela entrava em transe. Diziam que ela passava 2 horas em transe, sem respirar. E diz, olha, assim como Daniel ficou sem fôlego em das suas visões, Ellen White também. E ela recebia visões de Deus. E ela recebeu, então, o espírito de profecia. Ela não era só uma profetisa, como as profetisas hoje em dia, que revelam algo sobre sua vida. Se você tem que namorar com fulano ou ciclano. Não, é mais do que isso. Era o espírito de profecia. E ela recebeu, irmão, mais de 1.200 páginas de profecia. Então, ela escreveu mais de 200 páginas de várias informações que ela recebia nesses transes de um anjo que a conduzia para ver e perceber e aprender coisas que ela devia escrever. E essas profecias, elas têm o mesmo peso da Bíblia. Alguns vão dizer que elas são até mais... Ela é a coroa da revelação. Ellen White é a coroa de Deus. É a cereja. Ela é tão importante ou até mais do que a Bíblia. Porque foi a última revelação de Deus para a humanidade. Eles colocam em pé de igualdade com a Bíblia. Aí alguns vão dizer, não, mas não é Bíblia. Mas é inspirado tanto quanto os autores inspirados da Bíblia. Poxa, se aquele escrito de Ellen White é inspirado por Deus, é uma revelação de Deus, tanto quanto Isaías, Jeremias, Paulo, Pedro, então você está dizendo para mim que tem o mesmo peso da Bíblia. Assim como a Igreja Católica também, na bula papal, quando o Papa faz uma doutrina e escreve na sua bula, ele recebeu também de Deus e é tão importante quanto a Bíblia. A tradição e as revelações que o Papa coloca nas bulas têm o mesmo peso de Bíblia. Veja, hoje em dia, revelações, coisas que são trazidas e as pessoas creem. E uma das revelações é que tem comidas
para você comer e tem comidas para você não comer. Uma das comidas que você não pode comer é carne. E aí a pergunta para o pastor, eu escutando o vídeo, pastor, é pecado comer carne? E aí ele começa dizendo assim, olha, tem cristãos que estão aí caminhando na fé, em direção à salvação, e que se alimentam de carne. Mas se você quer realmente viver um avivamento, um crescimento espiritual na sua vida, você tem que aprender que há comidas que têm que ser colocadas lá, porque não são comidas que Deus colocou para nós. E aí, então, no final das contas, se for resumir o que ele falou, olha, se você comer carne, você vai para o inferno. Você não vai receber realmente o avivamento de Deus e o galardão de Deus. Então, no final das contas, ele diz que não, começa dizendo que não, mas no final o ensinamento você tem que se abster sim. Você realmente quer ser um crente verdadeiro, um verdadeiro adventista, você precisa se abster de certas comidas, e a pergunta era a carne. E aí, aqui o texto fala assim, irmãos. Ninguém, pois, vos julgue por causa de quê? De comida e bebida. Ninguém vos julgue pelo que você come. Não é o que você come que diz aquilo que você é, aquilo que você crê, para onde você vai, se é para o céu ou se é para o inferno. Ninguém vos julgue. Essas heresias de que há comidas e bebidas que são proibidas por Deus, eu e você não podemos cair nelas. Estão aí, mas nós não podemos cair nelas. Lá em Romanos, capítulo 14, versículo 17, veja o que é que Paulo diz. O reino de Deus não é nem comida, nem bebida. O reino de Deus não se resume a essa história de comer isso ou deixar de comer aquilo, beber isso ou deixar de beber aquilo. Não, irmãos. Claro que nós entendemos que nós somos templo, e um dos textos bíblicos que o adventista usa, e esse pastor usou, é que nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Uma casa de Deus, e é verdade. Nós temos que cuidar desse templo. É verdade. Nós também sabemos que a gula, o excesso, também é pecado. Claro que nós sabemos disso. Ninguém está dizendo que não. E nós sabemos também que há alimentos que realmente fazem mal para o nosso organismo. Não é? Você come muita comida gordurosa, muita fritura, muito refrigerante. Claro, nós sabemos que essas coisas fazem mal para o nosso organismo. E realmente, se você exagera, você está danificando o seu corpo, que é templo do Espírito Santo. E dependendo, por exemplo, no meu caso, eu sou alérgico a camarão. E aí, o que é que eu fazia? Eu tomava um remedinho, um antihistamínico, né, um antialérgico, antes de comer o camarão. Aí tomei uma vez, deu certo. Tomei uma segunda vez, mesmo assim eu ainda senti uma coceirazinha na língua, na garganta. Na terceira vez que eu fiz isso, quase não surtiu efeito o remédio. E eu disse, meu Deus, isso é gula, isso é pecado. Veja, eu estou fazendo um mal para o meu organismo. Se o camarão faz mal para mim, eu não posso e não devo comê-lo, porque ao comer, eu estou agredindo o meu corpo, que é templo do Espírito Santo de Deus. Não é verdade? Não há a menor dúvida disso. Mas também eu julgar você e dizer que você vai para o inferno porque você tomou Coca-Cola, que você comeu carne. Não, irmãos. Ninguém te julgue pelo que você come, nem que você bebe, porque o reino de Deus não é comida, nem é bebida. Veja o que é que diz lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 13. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Deus, porém, aniquilará tanto um quanto o outro. Ou seja, tudo aqui é passageiro. É passageiro. Então, o alimento foi feito para o estômago, qualquer um. Qualquer um. O judeu, ele tinha, por conta do Antigo Testamento, que havia sim restrições alimentares, né? Não podia comer porco, animais com casco fendido, camarão não podia, alguns frutos do mar, alguns animais não poderiam ser comidos.
Deus assim fez, né? Tinha um objetivo muito específico ali para aquele povo. Não vamos entrar aqui na questão agora. Mas aí, quando chega lá para Pedro, lá em Atos dos Apóstolos, quando Cornélio tem uma visão que diz assim, vai até Pedro e chama ele, está em Jope. E aí no mesmo momento, Pedro também tem uma visão. E nessa visão, um lençol enorme, quadrado. E nessa visão, vários animais em cima desse lençol, animais proibidos. Vários animais proibidos para os judeus. E aí aquele lençol gigante subia e descia. E Deus disse assim para Pedro, mata e come. Ele disse, não, Senhor, não posso fazer isso. E depois de novo, ele disse, mata e come. Ele disse, não, Senhor, pecaria eu contra o Senhor? Aí, se por um acaso é pecado aquilo que Deus fez, né, para nós, não é pecado. A comida foi feita para o estômago. Deus purificou tudo, Deus santificou todas essas coisas em Cristo Jesus. Veja o que é que Jesus fala. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina. Não é o que você come, que você come pode fazer mal para o seu corpo. Se fizer mal para o seu corpo, espiritualmente também você fica abalado, claro. Mas espiritualmente falando, você não peca ao comer carne. Não é o que você come que contamina você espiritualmente. Não é porque eu comi determinada coisa que eu vou deixar de crescer espiritualmente. Entende? Porque o que contamina o homem é o que sai da nossa boca. Por quê? Porque procede do coração. Isso sim contamina você, que sai do teu coração. E não o que você come. Então, irmãos, não caia nessa heresia. Heresia de que há comidas e bebidas que são proibidas por Deus para os crentes. Ninguém vos julgue por comida ou por bebida. Então, como eu falei, os adventistas, eles não comem carne. Lá em Romanos 14, versículos de 1 a 3, abra por favor. Esse texto eu acho que resolve a questão por completo. Aceitai ao que é fraco na fé, sem a preocupação de debater assuntos controvertidos. Um crê que pode comer tudo. O outro, cuja fé é fraca, come somente alimentos vegetais. O adventista. Aquele que come tudo não deve menosprezar o que não come. E quem não come de tudo não deve condenar a quem come, pois Deus o aceitou. Então, você não quer comer? Não coma. Não tem problema nenhum. Sabe? Mas no finalzinho desse texto, deixa eu ver se eu acho. É o versículo 4, também de Romanos 14, assim. Quem és tu que julgas o servo alheio? É para o seu Senhor que ele está em pé ou cai. Permanecerá em pé, porquanto o Senhor é capaz de o sustentar. Percebe, irmãos? Não podemos julgar o outro. Ah, você não come carne? Você é fraco na fé? Você é isso? Não, você não quer comer? Não coma. Mas também não venha julgar a mim que eu como. Porque o que contamina não é o que a gente come, né? Mas é o que sai do coração. Amém, irmãos? Louvado seja Deus por isso. Então, não caia nessa heresia. Segunda coisa, irmãos, não caia na heresia de que cristãos também precisam cumprir calendários judaicos e guardar o sábado. Veja, o versículo 16 também diz, né? Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Eu vou explicar algumas coisas aqui, irmãos. Tem igrejas hoje em dia que tem o shofar. Sabe o que é o shofar? Shofar é um chifre, né? Bem grande, que no Antigo Testamento se tocava esse shofar para avisar que haveria festa. Era uma trombeta.
ou para avisar que haveria guerra, ou para avisar que o culto ia começar. E aí tem igreja que quer usar isso. Tem pastor que se acha o sacerdote em pessoa do Antigo Testamento e entra com roupa de sacerdote. Tem igrejas que constroem até o templo de Salomão, como a Universal do Reino de Deus, não é? Que usa a Arca da Aliança. Irmãos, nós somos crentes, não somos judeus. Não somos judeus. Essas coisas, irmãos, essas festas que as pessoas querem celebrar, nós, no ano passado, estudamos um livretinho que é Encontrando Cristo, Encontrando Jesus nas festas de Israel. Encontrando Jesus nas festas de Israel. Eu até procurei a minha revistinha, não achei, né? Mas eu vou achar a minha revistinha. Encontrei Jesus numa festa de Israel. E aí contava, e a sequência de estudos foi o seguinte: falava de uma festa de Israel, e onde está Jesus aqui? Onde isso aponta para Cristo? Porque as festas, o sábado, as coisas do Antigo Testamento, até a comida que não se podia comer, apontava-se para Cristo. É o que ele chama de sombra. O que é uma sombra? Quando você vê uma sombra chegando, é sinal que vai chegar o quê? Alguém, né? Você viu a sombra está anunciando de que após ela virá uma pessoa, ou um animal, ou um carro, qualquer coisa. Está chegando alguma coisa. Primeiro aparece a sombra. E essas coisas do Antigo Testamento são sombras, apontando para aquele que viria, Jesus. As festas, irmãos, são o tempo da Bíblia, são as seguintes: são Páscoa, Festa dos Pães Asmos, que as duas eram comemoradas juntas, Festa das Primícias, Festa das Semanas, que também é chamado Pentecostes, Festa das Trombetas, Dia da Expiação, que eles chamam de Yom Kippur, e Festa dos Tabernáculos, que era para lembrar o tempo que eles viviam em tendas no deserto. Então essas festas, e que inclusive muitos abandonaram essas festas, e aí um dos reis, Josias, achou a palavra de Deus no templo perdida e viu que eles não estavam mais cumprindo a lei, não estavam mais fazendo as festas, e ele volta a instituir as festas. Era importante porque aquelas festas apontavam para Jesus. A Páscoa aponta para Jesus. O dia de Pentecoste, a colheita, aponta para Jesus. Tudo aponta para Jesus. São sombras daquilo que deveria vir. Mas depois que a pessoa chega, você se alegra com a sombra? Pode se alegrar com a sombra. É sinal de que aquela pessoa que é tão esperada está chegando. Mas quando aquela pessoa chega, a sombra não faz mais sentido, porque a pessoa chegou. Cristo chegou. Não preciso mais de sombra. Eu não preciso mais ficar olhando para aquilo que é sombra, porque Cristo cumpriu todas as promessas que essas sombras faziam no Antigo Testamento. E aí então tem pessoas, irmãos, que dizem que nós devemos cumprir calendários judaicos e guardar o sábado. Mais uma vez, a igreja adventista coloca no sábado um peso gigante. Aquele que não guarda o sábado não pode ir para o céu. Não pode ir para o céu. Não tem jeito, viu? Você pode dizer que crê em Jesus, se arrepender de seus pecados. Você pode, estar na igreja todos os dias, mas se você não guardar o sábado, não tem jeito. O sábado é o descanso, porque você não descansa, não entra no descanso de Deus, você também não entrará no descanso celestial. Não tem jeito. Eles são, irmãos, agarrados à lei. São, então, chamados legalistas. Legalistas. Eles não creem somente na palavra de Deus, eles creem também nos escritos de Ellen White. Se você for estudar, irmão, um pouquinho sobre isso, eles vão dizer que há outros mundos nos quais Satanás não derrubou o Adão desses mundos, só derrubou o Adão daqui. Eles vão dizer que Satanás, ele derrubou o Adão daqui porque na hora que Deus foi fazer o homem,
ele disse assim: façamos, pois, o homem a nossa imagem e nossa semelhança. E aí Satanás ficou com raiva porque não foi consultado. Porque Satanás, na escala, estava abaixo de Jesus. Jesus não é Deus para eles, né? Jesus é o Filho de Deus. E aí, abaixo, era Lúcifer. E aí, na hora de fazer o homem, Satanás não foi consultado. E aí, Satanás, então, ficou com raiva. E decidiu, então, fazer a rebelião. Irmãos, eles tiram isso dos escritos de Ellen White. E eles entendem também que o sábado é fundamental para a salvação de quem crê. São, portanto, legalistas. A palavra de Deus vai falar um pouquinho sobre essa questão do dia que deve ser guardado. Romanos 14, vamos ler a partir do versículo 4. Versículo 5 e 6. Há quem considere um dia mais sagrado do que outro. Isso é Paulo falando, tá? Há quem considere um dia mais sagrado do que outro. Outra pessoa pode entender que todos os dias são iguais. Cada um deve estar absolutamente convicto em sua própria mente. Aquele que guarda um dia especial, para o Senhor, assim o considera. Veja, irmãos, não há problema nenhum você considerar um dia sagrado. É isso que Paulo está dizendo. Se você estiver convicto e você quer guardar o sábado, guarda o sábado. Mas tem outras pessoas que não consideram um dia mais sagrado do que outro. E essa pessoa não pode ser condenada por aquele que considera o sábado como um sagrado. Em Cristo, irmãos, a lei foi abolida, inclusive a lei da guarda do sábado. Os apóstolos assim entenderam. E tanto é que eles entenderam que o Espírito Santo veio. Jesus ressuscitou no terceiro dia, foi o sábado, foi o domingo, primeiro dia da semana. Então, a ressurreição de Cristo, a vida eterna, a ressurreição dos mortos e a inauguração, então, da nossa ressurreição foi no domingo. Pentecostes aconteceu no domingo. Os irmãos estavam reunidos para partir do pão exatamente nesse dia de Pentecostes. Os apóstolos já entenderam automaticamente que o dia de reunião agora deles, dos cristãos, era o domingo. Paulo se reúne no domingo. Jesus aparece para João na ilha de Patmos, está lá em Apocalipse. Estando no dia do Senhor, o Senhor Jesus veio a mim. Entende? Eles entenderam automaticamente que o dia do Senhor era o domingo, o dia em que os crentes deveriam agora se reunir para partir o pão. E a Bíblia fala, eles estavam partindo o pão no dia do Senhor. Dia do Senhor, o dia que Jesus ressuscitou, irmãos. Era o domingo. É o domingo. Rompeu-se então com a lei. Rompeu-se então com as velhas práticas que levavam você, conduziam você como um aio, como um instrutor, como uma pessoa que conduz uma criança para ela poder crescer e se desenvolver até chegar ao ponto que ela é adulta, ela toma as decisões dela. A lei serve para isso, como um aio. Vai te conduzindo. E ela vai te mostrar que você não consegue cumprir ela. A lei, quem quiser viver pela lei morrerá. Porque a lei é impossível de ser cumprida. Temos que cumprir toda a lei. Quando você quer ser justificado pela lei, você cai pela lei. Então a lei te mostra o quê? Que você é pecador, que você não consegue cumpri-la. E a graça de Deus, então, é estendida aos pecadores, porque Cristo cumpriu a lei por nós. Ela precisa ser cumprida a lei. Então Cristo cumpriu por mim. No momento que Cristo cumpriu por mim, Ele me liberta desse jugo, desse peso de ter que cumprir a lei, inclusive de guardar o sábado. Não precisamos mais guardar o sábado, somos livres desse peso. Mas pastor, e o domingo? O domingo, irmãos, é o dia que o Senhor
instituiu agora como um dia de reunião, e os crentes entenderam que eles precisavam se congregar e que aquele dia era um dia de celebração, por conta que foi o dia que Cristo ressuscitou, e ali eles se reuniam. E se reunir ao domingo virou uma prática, uma praxe cristã, e não é peso, é alegria. Não é uma obrigação para a salvação. O católico diz assim, domingo sem missa é semana sem graça. Para eles, a missa no domingo é obrigatória. Porque como você precisa receber a Eucaristia para renovar a sua salvação, você precisa estar na missa. E missa, o termo é sacrifício. Eles sacrificam, missa na verdade, irmãos, é o momento da Eucaristia, na hora que o padre quebra ali a hóstia, aquele momento ali é a missa, é o sacrifício. O padre é um verdadeiro sacerdote, que quebra, que parte o corpo de Cristo novamente, para perdão dos pecados. Quem participa, quem recebe a hóstia, esse então recebe novamente o sangue de Cristo, está sendo renovado o perdão dos seus pecados. Então você não pode perder uma missa dominical. Por quê? Se você perder a missa dominical e você morrer naquela semana sem receber a hóstia, um dos seus pecados pode levar você para o inferno. É legalismo também. Então guardar o domingo desse jeito também é legalismo. Ah, pastor, você não está desse jeito desestimulando os crentes de vir ao domingo? Não, irmãos. Um crente que ama ao Senhor, que ama estar na casa de Deus, que ama adorar a Deus em congregação e obedecer a palavra de Deus, que não deixe de congregar. Você não precisa estar com ninguém no seu pé, lhe obrigando, lhe forçando a vir para a igreja, que se você não vir, você vai morrer e ir para o inferno. Não, irmãos. Estamos livres da lei. E a gente vem para a igreja porque a gente ama ao Senhor. E a gente ama o corpo de Cristo. A gente ama fazer parte desse contexto que o próprio Senhor deixou para a gente. Portanto, irmãos, podemos dizer claramente, então, que o fim da lei é Cristo. Romanos 10, 4 e 5. Romanos 10, 4 e 5. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. E aí você não consegue viver por ela, porque é impossível para nós pecadores. Se eu não consigo viver por ela, eu acabo morrendo por ela. Então, as leis e as festas, irmãos, eram apenas sombras que pré-anunciavam a chegada de Jesus. E assim, depois de chegado, não precisamos mais delas como regra para a nossa vida. Não estou dizendo que a lei do Antigo Testamento deve ser totalmente rejeitada. Não precisamos mais, pode rasgar o Antigo Testamento. Não é isso. Os princípios valem. Os princípios morais, a lei dos 10 mandamentos são princípios morais para seguirmos na nossa vida. Valem demais, servem de regra, de caminho, de algo que nos ajuda a caminhar. As outras leis do Pentateuco, né, são importantes também como princípios morais também, mas elas não devem mais ser seguidas ipsiliteri, ou seja, ponto a ponto. Por quê? Porque Cristo já cumpriu por nós. Estamos livres desse peso. Louvado seja Deus. Então, irmãos, não caia na heresia de que temos que seguir calendário judaico, temos que guardar o sábado se quisermos ser salvos. Não caia nessa heresia. Não seja um cristão legalista. Terceira heresia, irmãos, é que devemos buscar as visões e as revelações sobrenaturais, porque Deus tem muito mais para nos revelar. Eu estava escutando um pastor da Igreja dos Mórmons e o pastor da Assembleia de Deus confrontando ele, né? Diz assim: vocês acrescentam palavras à Bíblia. Vocês têm um livro, que é o livro dos Mórmons, né? Que foi trazido em tábuas de ouro, né? Nem as tábuas de Moisés foi de ouro, viu? Nem as tábuas de Moisés foi de ouro, não. Mas as tábuas de Joseph Smith, né? Foi de ouro.
escrito pelo anjo Moroni. E nesses escritos aí, eles acrescentam e fazem uma outra Bíblia, com revelações extras que Deus estava trazendo, mais uma vez, para o povo de Deus. E aí o pastor da Assembleia de Deus confrontando lá o pastor dos Mormons lá, e ele disse, olha, mas Deus falou lá em João que se fosse escrever tudo o que Jesus fez, não caberia em todos os livros do mundo. Aí ele fez, sim, mas foram atos de Jesus, foram curas, milagres, né? Ações que o Senhor fez, mas não necessariamente doutrinas. E se tivesse alguma doutrina, está escrito o que Deus queria revelar para a gente. Tudo isso que ele fez e falou que não foi escrito, é porque o suficiente já estava escrito. Não precisamos de mais nada. Temos tudo que é suficiente. Então nós não podemos então ficar conjecturando e ficar agora querendo saber o que foi que Jesus fez e falou e que não foi registrado, buscando revelações de Deus para saber o que não foi escrito. E dando essa desculpa. Não, isso aqui são as revelações que Jesus fez, mas que não foram colocadas no Evangelho. E agora foram nos reveladas por meio do Moroni, né? Esse anjinho abençoado, né? Que na verdade é um anjo mesmo, mas é um demônio, um anjo caído, que veio falar com Joseph Smith, né? Então, irmãos, o texto é o seguinte, o texto é o 18 e 19, né? A heresia, devemos buscar visões e revelações sobrenaturais. Veja o versículos 18 e 19. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado é arrogante, sem motivo algum em sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Veja, irmãos, aqui eles estavam sendo julgados, os crentes de Colossos. Não se faça árbitro contra vós outros, não vos julgue. Estavam julgando pelo que eles comiam, pelo que eles deixavam de participar das festas, né? Agora estavam julgando eles porque eles não buscavam os anjos, porque eles não adoravam os anjos, né? E aí o pretexto era humildade. A humildade era o seguinte, olha, nós somos humanos, nós somos pequenos, somos fracos. Como é que nós vamos falar com Deus? Deus é grande, Deus está no céu. E aí nós precisamos então de intercessores. E eles diziam que haviam muitos anjos intercessores, né? Que eles davam até o nomezinho de Éon, os Éons, que eram esses intercessores que levavam as nossas orações como se fosse uma escadinha até chegar lá em cima em Jesus, e Jesus então entregava para Deus. Era assim a doutrina da heresia de Colossos. E ele disse, olha, nós somos pequenos, somos fracos, somos pecadores, não tem como chegar a Deus direto. Precisamos de pessoas, de seres que nos ajudem. Veja, é um pretexto o quê? De humildade. Né? E aí, portanto, se esses anjos, eles levam as nossas orações a Deus, eles podem e merecem ser cultuados, porque são seres que maiores do que nós. Maiores do que nós. Culto aos anjos. Você lembra do que aconteceu quando João, lá em Apocalipse, ele se prostra diante do anjo, depois das visões? O que é que o anjo fala para ele? Não, levanta, eu sou um conservo teu, adore somente a Deus. Nem os anjos, irmãos, aceitam adoração. Pedro, quando Cornélio se prostrou, depois que ele teve a visão e foi lá falar com Cornélio, né? Aquele Cornélio, quando se prostrou, foi que Pedro falou, levanta, homem, que eu sou pecador como tu. Sabe, irmãos, os anjos e os apóstolos, eles não aceitavam adoração. Nunca. Mas aqui os hereges estavam dizendo, olha, vocês precisam cultuar os anjos também. Nós tivemos visões.
Nós tivemos revelações especiais de Deus. Isso acontecia naquela época, e como eu falei, continua acontecendo outro. Ellen White, Joseph Smith. Quem mais? Allan Kardec, que recebeu o livro dos Espíritas. Mesmo princípio. Espíritos apareceram para mim e me revelaram o Evangelho segundo o Espiritismo. Olha aqui uma nova revelação de Deus. Maomé disse, Alá me revelou novas informações. E aí ele escreve então o Alcorão. Mesmo princípio. Veja, Joseph Smith recebeu de Moroni. Maomé recebeu de Alá. Allan Kardec recebeu dos espíritos. Não é verdade? Ellen White recebeu do anjo guia dela. Todas as informações, até do que a gente tem que comer ou deixar de comer. Veja, é a mesma coisa. Mesma coisa que os colossenses passavam, nós recebemos as revelações dos anjos. Escuta o que a gente está falando. Não basta Jesus, você precisa ter a escadinha. Jesus não é o único e suficiente mediador. Tem que ter outros mediadores. Qual é a outra doutrina que fala que precisa de outros mediadores? A doutrina idólatra do catolicismo. Precisamos de intermediadores. Por quê? Porque Jesus é homem. E Jesus não tem a doçura e o carinho e o amor que uma mãe tem. Portanto, você pede à mãe, que a mãe pede para o filho. E o filho não vai negar o pedido da mãe. Não é assim? Você pode pedir para a Santa Rita de Cássia, a santa do não sei o quê, Santa Luzia, a santa dos olhos, a santa... Você pode peça aos santos, porque os santos têm méritos diante de Deus. E aí eles, com seus méritos, vão pedir a Cristo, e Cristo pede a Deus, e aí é garantido que a sua bênção vai chegar. Irmãos, essas heresias não são de agora. São de muito tempo. A Bíblia já fala desse tipo de heresia. Veja o que é que Paulo fala em Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 9. Abra, por favor. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Os Gálatas também estavam fazendo isso, hein? Saindo do que eles tinham aprendido, indo para outro evangelho. O qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Anátema, irmãos, é maldição ou maldito. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Irmãos, com esse texto tão claro, as pessoas leem esse texto e mesmo assim escutam o evangelho de anjos, de Moroni, de Alá, de Espírito, de Ellen White, do pastor fulano, do pastor ciclano, das revelações de seres especiais. Irmãos, sola a Escritura. Precisamos voltar somente para a Escritura. A Escritura ela é suficiente e o evangelho que nós recebemos é nele que temos que perseverar. É para ele que temos que olhar, é para ele que temos que nos dedicar nossa vida. É para esse evangelho puro e simples, que em Cristo Jesus há perdão para todos os nossos pecados. E ele é suficiente para a tua vida. Você não precisa de mais ninguém, nem de intercessores. Não, Cristo é o único e suficiente mediador. E ele veio ao mundo para
pagar a nossa dívida e nos perdoar. É esse evangelho puro e simples que nós temos que insistir. Portanto, irmãos, essas pessoas que deturparam e deturpam o evangelho, eles caem e se afastam de Deus. O versículo 19 diz assim: e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Eles não retêm a cabeça. Eles não retêm Cristo. Ou seja, Cristo não é suficiente. Se Cristo não é suficiente, eu não retenho Cristo. Eu me desligo de Cristo e busco anjos, busco revelações, busco práticas religiosas, busco palavra de homem. E aí, então, eu saio do corpo. Se eu me desvinculo da cabeça, eu me desvinculo do corpo. Que somente esse corpo, quando é suprido e bem vinculado por juntas e ligamentos, é que cresce o crescimento que procede de Deus. Então, se você quer crescer o crescimento que procede de Deus, você precisa estar suprido e bem alimentado, bem vinculado nas juntas e ligamentos do corpo. Você precisa estar congregando, você precisa estar exercitando os seus dons em corpo, em família, em igreja, ligados a Cristo, que é o cabeça, porque é Ele quem comanda. Ele é quem comanda. Não se desvincule da cabeça. Não, nunca abandone o solus Christus. Nunca abandone o sola Scriptura. Nunca abandone o sola fide. Nunca abandone esses princípios básicos da fé. Somente Jesus, só Ele é suficiente para mim e para você. Se agarre em Cristo. Se agarre nas Escrituras. Busque ao Senhor em oração e viva uma vida conforme aquilo que Ele já te ensinou. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Vamos baixar nossas cabeças e vamos orar nesse instante.